De repente, o estádio silencia. Um vulto pequeno, quase furtivo, recebe a bola no meio-campo. A visão periférica capta a movimentação dos adversários, mas para ele, o tempo parece desacelerar. O primeiro toque é uma carícia. A bola gruda no pé esquerdo como uma extensão do seu próprio corpo. Um drible seco, o primeiro marcador fica para trás. Outro, e o espaço se abre. A velocidade aumenta, a trajetória é sinuosa, quase hipnótica. Defensores desesperados tentam alcançá-lo, suas pernas pesadas em contraste com a leveza do gênio. Ele se aproxima da área, a balança do corpo engana o último zagueiro e com um toque sutil, a bola encontra o ângulo superior do gol. A rede balança, o estádio explode em um grito uníssono. É mais um gol de Lionel Messi, mais um lance de pura magia que desafia a lógica do futebol. Mas como um talento tão puro, tão inegavelmente brilhante, se tornou uma lenda tão controversa para alguns? Como o futebolista que redefiniu o esporte, acumulando troféus e recordes inatingíveis, pôde ser por vezes alvo de críticas tão severas, especialmente em sua própria terra natal. A história de Lionel Messi não é apenas uma saga de vitórias e glórias. É a narrativa complexa de um garoto que carregou o peso de uma nação, de uma promessa quebrada e da expectativa avassaladora de ser o novo Maradona, um fardo que poucos suportariam. Para entender a magnitude desse gênio, precisamos voltar no tempo, à sua infância em Rosário, na Argentina. Nascido em uma família humilde, o pequeno Lionel já demonstrava um amor incondicional pela bola. Os campos de terra batida eram seu palco, e cada partida uma sinfonia de dribles e paixão. No entanto, o destino, por vezes cruel, apresentou um desafio que poderia ter encerrado seu sonho antes mesmo de começar. Aos 10 anos, veio o diagnóstico que abalaria a estrutura familiar: deficiência de hormônio do crescimento, uma condição que exigia um tratamento caro e contínuo, inatingível para a realidade financeira dos Messi. Era uma promessa quebrada, a de um futuro brilhante nos gramados, ameaçada por uma condição física que o impedia de crescer normalmente. O desespero da família era palpável, a angústia de ver o talento do filho barrado por uma barreira biológica. A partir desse ponto, a jornada de Messi se tornou uma luta não apenas contra adversários em campo, mas contra as adversidades da vida. A busca por um tratamento, a esperança de um futuro, culminaria em uma audição que mudaria para sempre a história do futebol. Uma servileta, um contrato improvisado, e a vida de um garoto de Rosário se entrelaçaria com a de um clube catalão, o Barcelona. Essa é a história de Lionel Messi, um gênio que transcendeu o esporte. Mas o que realmente moldou o maior jogador de todos os tempos? Quais foram os desafios, as lágrimas e as vitórias que o transformaram na lenda que conhecemos hoje? Prepare-se para mergulhar nos detalhes de uma vida dedicada à bola, onde cada drible, cada gol, cada título carrega uma história de superação e paixão. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A audição no Barcelona não foi apenas um teste de habilidades, mas um momento decisivo que selaria o destino de Lionel Messi. Carles Rexach, então diretor técnico do clube, ficou tão impressionado com o talento bruto do garoto que, temendo perdê-lo para outro time, redigiu um contrato improvisado em um guardanapo de papel. Aquele pedaço de guardanapo, hoje uma relíquia histórica, não representava apenas um acordo financeiro, mas a promessa de que o Barcelona custearia o tratamento hormonal de Lionel, uma condição fundamental para a família Messi. Era a luz no fim do túnel, a chance de um futuro que parecia incerto. Assim, aos 13 anos, Lionel Messi embarcou em uma jornada para Barcelona, deixando para trás sua Rosário natal, seus amigos e grande parte de sua família. A mudança foi um choque cultural e emocional. A Catalunha era um mundo diferente da Argentina, e a adaptação não foi fácil. A distância da família pesava, e a saudade era uma companheira constante. Na famosa La Masia, a renomada academia de base do Barcelona, Messi encontrou um ambiente de alto rendimento, mas também a solidão de um garoto em um país estrangeiro. Ele era o La Pulga, o pequeno prodígio, mas também o menino calado, que se expressava mais com a bola nos pés do que com palavras. Os primeiros anos nas categorias de base foram um testemunho de sua resiliência. Apesar da timidez e da dificuldade inicial de comunicação, seu talento era inegável. Ele se destacava em cada treino, em cada jogo, marcando gols em profusão
e realizando dribles que deixavam adversários e companheiros boquiabertos. Rapidamente, começou a quebrar recordes nas categorias de base, subindo degrau por degrau, sempre um passo à frente de sua idade. Os treinadores viam nele não apenas um jogador excepcional, mas alguém com uma mentalidade de campeão, uma obsessão pela perfeição que o impulsionava a ser cada vez melhor. A deficiência hormonal, que antes parecia um obstáculo intransponível, foi gradualmente superada graças ao tratamento e à dedicação do clube. Messi crescia, tanto em estatura quanto em habilidade, e a cada ano que passava, ficava mais claro que o Barcelona havia feito um investimento que renderia frutos inimagináveis. Aquele garoto miúdo, que uma vez temeu não poder seguir seu sonho, estava se transformando em uma força imparável. A La Masia não apenas aprimorou suas habilidades técnicas, mas também incutiu nele a filosofia de jogo do Barcelona, o toque de bola, a movimentação constante, a inteligência tática. Messi absorveu tudo, refinando seu estilo e transformando-se em um jogador completo, mesmo em tenra idade. Ele não era apenas um goleador, mas um criador, um maestro que orquestrava o ataque com uma visão de jogo singular. Os rumores sobre um talento extraordinário na base do Barcelona começaram a se espalhar. Jornalistas e olheiros vinham ver o novo Maradona, o garoto que fazia coisas impossíveis com a bola. A pressão começava a surgir, mas Messi, em sua quietude, parecia imune a ela, focado apenas em seu amor pelo futebol. Ele estava construindo as fundações de uma carreira lendária, tijolo por tijolo, drible por drible, gol por gol. A história de como La Pulga se tornou um gigante estava apenas começando a ser escrita. O mundo ainda não sabia, mas estava prestes a testemunhar a ascensão de um dos maiores atletas de todos os tempos. Os primeiros recordes quebrados nas categorias de base eram apenas um prelúdio do que viria a ser uma carreira recheada de feitos históricos. O mundo, então, testemunharia a ascensão inevitável de um protótipo a protagonista. O ano de 2004 marcou um ponto de virada. Em um amistoso contra o Porto, sob o comando de José Mourinho, um jovem de 17 anos, franzino mas com um brilho nos olhos, pisava pela primeira vez em um gramado com o time principal do Barcelona. Era Lionel Messi. Embora sua estreia oficial na La Liga tenha ocorrido meses depois, em um derby contra o Espanyol, foi em 1º de maio de 2005 que a magia realmente começou a se manifestar. Recebendo um passe genial de Ronaldinho Gaúcho, Messi, com a calma de um veterano, encobriu o goleiro adversário com um toque sutil, marcando seu primeiro gol oficial. Ronaldinho, em um gesto que se tornaria icônico, carregou o garoto nas costas, como que passando o bastão para a próxima geração de craques. Era a bênção de um gênio para outro, o reconhecimento de um talento que transcendia a idade. A era Guardiola, que se iniciou em 2008, foi o catalisador para a consolidação de Messi como uma força imparável no futebol mundial. Pep Guardiola, com sua visão tática revolucionária, transformou o Barcelona e, consequentemente, a carreira de Messi. Ele o posicionou como o falso 9, uma inovação tática que desorganizava as defesas adversárias e permitia a Messi explorar sua genialidade em uma área mais centralizada do campo. O tiki-taka, estilo de jogo baseado na posse de bola e troca de passes curtos, tornou-se a sinfonia perfeita para o brilho de Messi. Ele não era apenas um finalizador, era o maestro, o articulador, o gênio que desequilibrava qualquer partida com seus dribles desconcertantes e sua capacidade de encontrar espaços onde ninguém mais via. Sob o comando de Guardiola, o Barcelona viveu sua era de ouro. Os primeiros títulos da Champions League foram conquistados com Messi, no centro do palco, liderando o ataque e quebrando recordes de gols e assistências. O domínio do Barcelona era absoluto, e a imagem de Messi levantando troféus se tornou uma constante. Ele não era mais apenas uma promessa, era o motor de uma máquina de futebol que encantava o mundo. Nesse período de glória, surgiu uma rivalidade que elevaria o futebol a um patamar sem precedentes. A disputa individual com Cristiano Ronaldo. Enquanto Messi desfilava seu talento no Barcelona, Cristiano Ronaldo brilhava no Manchester United e posteriormente no Real Madrid. Os dois se tornaram os maiores expoentes de uma geração, disputando prêmios individuais, recordes de gols e a supremacia no futebol europeu. Cada clássico entre Barcelona e Real Madrid era um espetáculo à parte, uma batalha entre dois titãs que se impulsionavam mutuamente a superar limites.
Essa rivalidade, embora intensa, foi fundamental para o crescimento de ambos, empurrando-os a buscar a perfeição em cada treino, em cada jogo. Fatos pouco conhecidos sobre Messi revelam a profundidade de sua dedicação. Sua dieta rigorosa, controlada por nutricionistas especializados, tornou-se uma parte crucial de seu regime, visando otimizar sua performance e longevidade. Longe dos holofotes, sua obsessão por perfeição nos treinos era evidente. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair, praticando chutes, dribles e passes incansavelmente. Não se contentava com o bom, buscava a excelência em cada detalhe. Essa mentalidade, combinada com seu talento inato, o transformou em uma máquina de quebrar recordes. Apesar de toda a glória e reconhecimento, Messi permanecia o mesmo garoto humilde de Rosário. Sua timidez fora de campo contrastava com a audácia e a confiança que exibia com a bola nos pés. Ele era um homem de poucas palavras, preferindo que seu futebol falasse por si. E de fato, seu futebol falava volumes, narrando histórias de superação, genialidade e um amor incondicional pelo esporte. Ele havia transformado as expectativas em realidade, as promessas em glórias e o protótipo em um protagonista inquestionável. A ascensão estava completa, mas a jornada ainda reservava desafios ainda maiores, especialmente quando a camisa azul e branca da seleção argentina entrasse em cena, trazendo consigo o peso de uma nação inteira sobre seus ombros. Apesar das conquistas estrondosas pelo Barcelona, o peso da camisa azul e branca da seleção argentina sempre foi uma cruz para Lionel Messi. Desde cedo, as comparações com Diego Maradona eram inevitáveis, uma sombra gigantesca que pairava sobre cada passo do jovem gênio. Ser o novo Maradona significava carregar nos ombros não apenas a expectativa de uma nação apaixonada por futebol, mas também o fardo de um legado inatingível. Cada drible, cada gol, cada vitória era analisado sob a lente da lenda que o precedeu, e a pressão era esmagadora. As frustrações em Copas do Mundo e Copas América se acumularam, criando uma narrativa de maldição que parecia perseguir a Argentina e seu maior jogador. Em 2006, ainda jovem, viu a Argentina ser eliminada nos pênaltis pela Alemanha. Em 2010, sob o comando do próprio Maradona, a seleção foi novamente batida pela Alemanha, desta vez por 4-0. A Copa do Mundo de 2014 no Brasil foi a mais dolorosa. Messi liderou a equipe à final, jogando um futebol espetacular. Mas a derrota para a Alemanha na prorrogação, por 1-0, deixou um gosto amargo e a sensação de que o título escapara por detalhes. Ele recebeu a bola de ouro do torneio, mas o brilho do prêmio foi ofuscado pela ausência da taça mais cobiçada. As Copas América também se tornaram palco de dramas. 3 finais consecutivas perdidas, 2014, 2015 e 2016, sendo as 2 últimas nos pênaltis para o Chile, foram um golpe duro. Após a derrota em 2016, a dor foi tão intensa que Messi, em um ato de desespero e exaustão emocional, anunciou sua aposentadoria da seleção. "Para mim, a seleção acabou. Já tentei muito. Dói não ser campeão", declarou com lágrimas nos olhos. A notícia chocou o mundo e gerou uma comoção nacional sem precedentes na Argentina. Milhares de fãs foram às ruas. Políticos e personalidades públicas imploraram seu retorno. E a hashtag No Te Vayas Leo dominou as redes sociais. A nação não podia conceber uma seleção sem seu maior craque. E, como não poderia deixar de ser, Messi retornou. A busca incessante pelo título internacional com a Argentina era uma ferida aberta que ele precisava fechar. A cada convocação, a cada torneio, a esperança renascia, mas a maldição parecia persistir. A Copa do Mundo de 2018, na Rússia, foi mais uma eliminação precoce. A pressão aumentava, as críticas se intensificavam, e a comparação com Maradona, que havia conquistado a Copa do Mundo de 1986, tornava-se cada vez mais pesada. Até que, em 2021, o roteiro começou a mudar. A Copa América, disputada no Brasil, ofereceu uma nova chance. Sob a liderança de Messi, que jogou um torneio impecável, a Argentina finalmente quebrou um jejum de 28 anos sem títulos expressivos. A final, contra o arquirrival Brasil, no Maracanã, foi um momento catártico. O gol de Di Maria garantiu a vitória por 1-0 e o apito final trouxe consigo um grito de campeão que ecoou por toda a Argentina. As imagens de Messi ajoelhado, chorando de emoção e depois sendo erguido pelos companheiros foram icônicas. Era o alívio de uma nação inteira.
a redenção de um gênio que finalmente conquistava um título com a camisa azul e branca. Aquele troféu não era apenas uma taça, era a libertação de um fardo, o fim de uma era de frustrações e o início de um novo capítulo para Messi e para o futebol argentino. A jornada, no entanto, ainda não estava completa, pois o maior desafio ainda estava por vir. O alívio da Copa América de 2021 mal havia assentado quando o mundo do futebol foi abalado por uma notícia impensável: a saída de Lionel Messi do Barcelona. Após 21 anos, uma vida inteira dedicada ao clube que o acolheu, as lágrimas de Messi em sua coletiva de despedida revelaram a profundidade de sua ligação com a instituição. Não foi uma escolha sua, mas uma imposição da crise financeira avassaladora que acometia o clube catalão. O adeus foi doloroso, o fim abrupto de uma era que parecia eterna, deixando um vazio imenso no coração dos torcedores e no próprio jogador. A imagem do gênio chorando ao se despedir da sua casa era a prova de que, mesmo para os maiores ícones, o futebol é feito de emoções cruas e decisões difíceis. A chegada ao Paris Saint-Germain, o PSG, foi cercada de uma expectativa monumental. A cidade de Paris parou para receber o argentino, e a união de Messi, Neymar e Mbappé formava um trio dos sonhos, prometendo um domínio absoluto na Europa. A adaptação, contudo, não foi tão simples quanto muitos imaginavam. O estilo de jogo da Ligue 1, a cultura diferente e a moradia em uma nova cidade apresentaram desafios inesperados. Messi, acostumado ao protagonismo absoluto no Barcelona, precisou ajustar seu jogo e sua mentalidade. O PSG buscava obsessivamente a Liga dos Campeões, e a contratação de Messi era vista como a peça final para essa conquista. Embora tenha tido momentos de brilho, a tão sonhada Champions não veio. E a experiência em Paris, embora tenha rendido alguns títulos nacionais, não alcançou o mesmo patamar de glória que ele viveu na Catalunha. Mas o destino guardava a maior de todas as consagrações para Lionel Messi. A Copa do Mundo de 2022 no Catar seria o palco da sua redenção definitiva. Aos 35 anos, com a experiência de quem já havia passado por todas as alegrias e tristezas do futebol, Messi liderou a seleção argentina com uma maestria inquestionável. Cada partida era uma batalha, cada gol uma declaração de intenções. Aquele torneio foi a coroação de uma carreira, a busca incessante por um título que parecia teimar em escapar. A final contra a França, em um jogo épico que terminou em empate e foi decidido nos pênaltis, é considerada por muitos como a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos. Quando Gonzalo Montiel converteu o último pênalti, o grito de campeões ecoou pelo Lusail Iconic Stadium e por toda a Argentina. Messi finalmente ergueu a taça mais cobiçada do futebol, a Copa do Mundo. Era o título que faltava, a peça final do quebra-cabeça que tornava sua carreira incontestavelmente a maior da história do esporte. A maldição havia sido quebrada e o gênio argentino alcançava a imortalidade. Após a glória máxima, a carreira de Messi tomou um novo rumo. A mudança para o Inter Miami, nos Estados Unidos, marcou o início de um novo capítulo, um projeto que ia além dos gramados. Sua chegada gerou um impacto cultural sem precedentes no país. Ingressos esgotados, aumento exponencial da audiência da Major League Soccer e uma febre por futebol que tomou conta de Miami e de toda a América. Messi não foi apenas jogar futebol. Ele foi popularizar o esporte em uma nação que ainda não o havia abraçado completamente. Em pouco tempo, ele já conquistava títulos e mostrava que seu talento era atemporal, independentemente do campeonato ou do continente. O legado de Lionel Messi para o futuro do esporte é imensurável. Ele transcende os gols e os títulos, redefinindo o que significa ser um atleta de elite. Sua trajetória é uma prova de que a persistência, o talento e a paixão podem levar um indivíduo a superar obstáculos gigantescos, desde uma deficiência hormonal na infância até a pressão esmagadora de uma nação. Messi não é apenas um jogador, é um fenômeno cultural, um embaixador do futebol que inspira milhões em todo o mundo. Sua história mostra que é possível alcançar o topo mantendo a humildade, o respeito e a dedicação. O impacto de sua carreira será sentido por gerações, moldando a forma como o futebol é jogado, visto e amado. A influência de Lionel Messi na nova geração de jogadores é um capítulo à parte em sua imortalidade.
Basta observar a forma como jovens talentos buscam imitar seus dribles curtos, sua visão de jogo e, acima de tudo, sua capacidade de decidir partidas em momentos cruciais. Ele se tornou um modelo, não apenas pelo que faz com a bola nos pés, mas pela sua longevidade em alto nível e pela resiliência demonstrada em sua jornada. Jogadores de diversas nacionalidades e estilos citam Messi como inspiração, um farol de excelência e dedicação. A forma como ele elevou o jogo, combinando técnica apurada com inteligência tática, criou um novo padrão para o futebol moderno, desafiando os limites do que se pensava ser possível em campo. Além do campo, o impacto social e cultural de Messi é gigantesco. Ele é mais do que um atleta, é um ícone global que transcende as fronteiras do esporte. Sua imagem está associada a valores como perseverança, humildade e talento puro. Em cidades como Rosário, sua terra natal, ele é um herói, um símbolo de esperança e de que os sonhos podem se tornar realidade, mesmo para aqueles que vêm de origens humildes. Em Barcelona, ele é uma lenda viva, eternamente ligado à era de ouro do clube. No mundo inteiro, seu nome é sinônimo de genialidade, capaz de unir pessoas de diferentes culturas e ideologias em torno de uma paixão comum: o futebol. Sua presença em campanhas sociais e de caridade reforça essa imagem de um indivíduo consciente de sua responsabilidade e do poder de sua voz. A humildade, muitas vezes, é apontada como uma das marcas registradas de Messi. Apesar de todas as glórias, recordes e reconhecimento universal, ele sempre manteve uma postura discreta, focado no trabalho e nos objetivos da equipe. Raramente se envolve em polêmicas, preferindo que seu futebol fale por si. Essa personalidade por trás do gênio é o que o torna ainda mais admirável para muitos. Ele não é o jogador exuberante que busca os holofotes, mas sim o líder silencioso que, com suas ações e seu talento, inspira e eleva o nível de todos ao seu redor. Sua modéstia contrasta com o brilho ofuscante de sua carreira, criando um paradoxo fascinante. O maior de todos, que prefere ser apenas mais um. Assim, a história de Lionel Messi nos ensina lições valiosas que vão muito além das 4 linhas do campo. Sua trajetória é um testemunho da perseverança inabalável, da capacidade de superar adversidades, desde um problema de saúde na infância até as críticas mais severas. É uma celebração do talento, sim, mas também da paixão que move montanhas, da dedicação incansável para aprimorar um dom natural. Messi nos mostra que a grandeza não é apenas sobre vitórias e troféus, mas sobre a jornada, as quedas e os retornos triunfantes. Ele nos ensina sobre a importância de sonhar grande, mas também de trabalhar arduamente para transformar esses sonhos em realidade. Em um mundo que muitas vezes busca a perfeição e o sucesso instantâneo, a história de Messi é um lembrete de que a maestria é construída passo a passo, com sacrifícios e resiliência. Sua carreira é um convite à reflexão. Como reconhecemos e celebramos a grandeza em vida? Como valorizamos aqueles que, com sua arte e dedicação, elevam o espírito humano e nos inspiram a sermos melhores? Lionel Messi é um desses raros indivíduos, um jogador que transcendeu o esporte para se tornar um símbolo global. Seu legado não é apenas um compilado de gols e títulos, mas uma narrativa poderosa sobre o que significa ser humano, lutar por seus sonhos e, no processo, tocar a vida de milhões de pessoas. Ele não é apenas o maior jogador de todos os tempos. Ele é uma inspiração atemporal, um farol de paixão e perseverança que continuará a brilhar por muitas gerações. Sua imortalidade está garantida, não apenas nos livros de recordes, mas nos corações de todos que tiveram o privilégio de testemunhar sua magia.